Vamos lá, meninos e meninas? Então, dando continuidade ao nosso projeto, né? Ao nosso planejamento de um projeto elétrico, a gente viu anteriormente como que a gente dimensiona os disjuntores, né? Os tipos de disjuntores que a gente tem, as curvas dos disjuntores, quando a gente precisa de colocar um DR, um DPS. Então, onde é que a gente vai colocar isso? A gente vai colocar no quadro de distribuição. E onde vai ficar esse quadro de distribuição, né? A gente precisa ver a questão com relação à posição desse quadro de distribuição. Há algumas regrinhas, né, que a gente precisa estabelecer. E elas são: você vai colocar em um local de fácil acesso. Eu não vou colocar lá atrás da porta do banheiro. Não é um local de fácil acesso. Normalmente a gente coloca em um corredor, né, um hall ou na cozinha, porque é fácil e são locais habituais de se colocar. Então, se tiver algum problema, normalmente as pessoas já procuram nesses locais onde é que está o quadro de distribuição, tá? E é adequado também colocar ele perto do medidor, ou seja, do padrão de energia. Por que isso também? Porque aqueles condutores que vêm lá do padrão para o quadro, eles têm uma maior bitola, então ele tem um preço mais alto. Então, pensando nisso também, a gente tenta colocar ali o mais próximo. Isso, claro, gente, quando é possível. Próximo também do centro de cargas. O que é o centro de cargas? É onde você tem as cargas mais pesadas, que no caso é na cozinha, que você tem ali, às vezes, o micro-ondas, você tem forno elétrico, então você tem cargas maiores, que a gente chama de cargas mais pesadas. E também na próxima área de serviço, que a gente tem a máquina de lavar, perto onde a gente tem chuveiro também, tá? Então você procura colocar no local onde facilitaria para ter o acesso, mas também seja próximo. Por quê? Se a gente lembrar, quando a gente faz o cálculo pela queda de tensão, quanto maior a distância, maior vai ser a seção do condutor. E outra, se você tem muitos circuitos passando dentro também do eletroduto, se você já tem uma carga pesada e você tem muitos circuitos, ou seja, a potência daquele circuito é alta, e você tem muitos circuitos passando, isso também, quando a gente faz a correção pelo fator de correção de agrupamento, isso vai aumentar também o valor da seção do condutor, tá? E outra, gente, nunca mesmo esconder o quadro de distribuição. Não põe um quadro para tampar porque o quadro de distribuição é feio. Não, a gente não tampa, tá? O quadro de distribuição. Ele tem que ser de fácil acesso, visível. Beleza? Então tá. Na montagem do quadro de distribuição, deve ser observado a questão da acessibilidade a todos os componentes ali instalados. Então, na hora que for instalar, faz uma instalação bem feita, uma instalação higiênica, digamos assim. Coloca os condutores alinhados, sem ficar com sobras ali dentro. Então, visualmente ele tem que estar ok, e isso facilita quando você abrir a tampa ou você tirar ali aquela proteção que tem que ter para que ninguém tenha acesso direto aos componentes, você visualize tudo, você visualiza onde que está o barramento, onde que estão os disjuntores, onde que está o barramento de neutro, o barramento de proteção, para você ter essa acessibilidade aos componentes ali do quadro. Ter identificação dos componentes, com plaquinhas, etiquetas, colocar ali na tampa quais são os circuitos, né? O que pertence a cada circuito. Então, vamos lá. Circuito 1, iluminação. Iluminação de onde? Iluminação sala, área externa, garagem, e assim vai. Circuito 3, cozinha. Circuito 8, área de serviço. Então, colocar ali na tampa a identificação com relação a eles. Identificar lá dentro, lá nos disjuntores, qual o circuito que é de cada um. Não adianta ter nada lá na tampa
Se você olha os disjuntores, você não consegue identificar. Porque normalmente ele não é sequencial, não. 1, 2, 3, 4. Porque vai depender ali do balanceamento de fases, que a gente vai ver depois, tá? Tem que ter um espaço reserva. A gente tem sempre que prever um aumento da demanda, um aumento da carga, tá? E isso é estabelecido pela NBR 5410, que ela fala até qual que é o espaço de reserva que a gente tem que deixar, tá? Então, a gente tem aqui, ó, até 6 circuitos da sua instalação, né, do seu projeto, você tem que deixar espaço mínimo para um aumento de 2 circuitos. Se é de 7 a 12, você tem que deixar um espaço para aumentar mais 3 circuitos. E olha que você tem que pensar se é 127 ou 220, tá? Porque se for 220, o espaço que o disjuntor ele ocupa é maior. Então, isso você tem que pensar também, tá? De 13 a 30, espaço para 4, e mais de 30 vai depender dessa formulinha, 0,15 vezes o número de circuitos que você tem ali na sua instalação. Então, é bem tranquilo, tá? Sempre ficar atento com relação a essa tabelinha. Para isso, lembra que eu falei do balanceamento de fases? Para a gente poder fazer a distribuição. O que vem ser o balanceamento de fases? Você tem lá, vamos supor aqui, ó, 6 circuitos. O circuito 1, ele é de 1.280 watts, 127. O circuito 2, 2.000 watts, 127. Circuito 3, 1.900 watts, 127. Circuito 4, 1.000 watts, 127. 5, 1.200, 127. E o circuito 6, 4.500, 120, que no caso é o chuveiro. Então, nessa instalação, a gente tem 5 circuitos monofásicos, né? E um bifásico. Como que a gente faz a divisão? Então, se a minha instalação é bifásica, eu tenho a fase A e B. Eu vou tentar distribuir a potência dos circuitos de forma que o total em cima da fase A seja o mais próximo possível do total na fase B. Entenderam? Então, se eu pego aqui a minha potência da fase A, ela tem que estar bem próxima da potência da fase B. Então, para isso, eu vou fazendo essa brincadeira aqui. Ah, não, 1.280, 1.900, 1.200, 2.000. Ah, se eu pegar 2.280 e jogar para cá e trazer 2.000 para cá. Ah, esse aqui vai aumentar mais e esse aqui vai ficar menor ainda, então não dá. Então, essa foi a forma que eu achei que ficaria mais próximo possível. Vai ficar igualzinho, Flávia? Raramente vai ficar igualzinho, gente. Praticamente impossível ficar igualzinho. Então, mas você vai tentar colocar mais próximo. Flávia, e se eu só tenho uma fase? Claro, vai estar tudo na fase A. Flávia, se eu tenho um sistema que é trifásico, então vai ser fase A, B e C. Aí você vai dividir entre as fases. Aí esse 4.500 ficaria numa fase B e numa fase C, por exemplo. E você trabalharia os demais aqui, os demais circuitos, para poder equiparar entre os três. Existe uma divergência, gente, que pega o que é bifásico e divide. Então, o circuito 6 é de 4.500 watts. Tem gente que joga 2.250 para a fase A, 2.250 para a fase B. Eu aprendi assim. Mas se você dividir, não está errado, porque a gente vai ver na literatura que alguns autores dividem. Mas eu aprendi desse jeito, estou explicando para vocês desse jeito, mas sei que algumas pessoas fazem dividindo e aceito se vocês dividirem. Na hora lá eu vou perceber que vocês dividiram, eu não vou considerar errado. Beleza? Então tá. Espero que vocês me perguntam no Meet. Então, como que a gente vai instalar, né, esse quadro de distribuição? Como que a gente vai colocar esses disjuntores, esses barramentos? Lembra que a gente viu, quando a gente estava estudando sobre o disjuntor, os DRs, os DPS?
a gente viu a questão da posição de cada um deles. Onde que fica o barramento, mas e aí? Como que isso fica no quadro efetivamente, né? A gente precisa, além daqueles disjuntores ali, além do DR, do DPS, a gente vai precisar dos barramentos de face, que no caso aqui, ó, duas faces, então 2 barramentos aqui. Esse compridinho aqui é o barramento de face, esse é outra face. Esses aqui, que ficam aqui na perpendicular, é que a gente vai conectar no disjuntor, tá? A mesma coisa é isso aqui. Esse aqui é um barramento, só que é um barramento chamado de pente. E esse aqui é para isolar. O que sobrou, as reservas, então, aqui também, ó, se sobrar, a gente vem e tampa para proteger contra choque, tá? Esse aqui são os trilhos, onde a gente vai colocar o disjuntor. E a gente tem os barramentos isolados, que são esses aqui, tá? Aí, com o barramento fica desse jeito aqui. Só a parte onde fica a conexão mesmo, que é sem estar isolada, e onde a gente coloca os disjuntores, que também não tem a parte de isolação, tá? Aí fica a critério qual que vai utilizar, mas a gente tem desse e tem desse para poder trabalhar presencialmente quando voltarem às aulas, ok? Então fica mais ou menos assim. Aqui eu tenho um barramento de pente, aqui está o trilho, onde que está colocado aqui os disjuntores, os barramentos, organizadinho, bonitinho, mas mesmo assim a gente vai perceber que tem um problema aqui. Não tá muito legal. Aqui também, ó, tem alguns problemas também, tá faltando algumas coisas, mas tá bonitinho, tá? Só queria mostrar que tá bonitinho, mas tem algumas coisas faltando aqui. Aqui também falta, aí eu quero que vocês prestem atenção no que tá faltando aqui. Tanto aqui, quanto aqui, tá? Aqui também tá faltando, que coloquei isso também para vocês verem o trilho, né? Para colocar os juntores. Aqui tem um negocinho, mas tem alguma coisa que não tá muito certa nessas montagens aí, ok? Então, vocês conseguem ver a diferença dos dois anteriores com esse? Consegue ver? Tá? Eu quero que vocês me respondam pelo Meet, tá? Ou pelo WhatsApp, tanto faz, mas eu quero que vocês me respondam qual que é a diferença e o que tá faltando nesses quadros, ok? E eu vou dar 7 dicas para a gente encerrar essa parte para um bom projeto. Sempre avaliar o ambiente, gente. Que ambiente que é? Se é quarto, se é sala, se é cozinha, se é banheiro. Fazer uma iluminação econômica. Trabalhar essa questão, que tipo de iluminação a gente vai colocar, eu vou falar daqui a pouquinho para vocês também. Fazer o dimensionamento adequado dos equipamentos e dos materiais que a gente vai colocar. Escolher bem os pontos de forma estratégica, tá? Para o seu cliente. Cada cliente tem uma ideia de uma casa, então você tem que atender esse cliente e tem que trabalhar essa questão da estratégia dos pontos para atender cada cliente. Fazer uma compatibilização com o projeto civil. Fica atento com o projeto civil. Se tem uma pilastra, se é concreto, atente-se para essas questões. Trabalhar sempre dentro da realidade financeira do seu cliente. Sempre, 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 tá? E escolher produtos de boa qualidade. Essa é uma parte essencial. Mas eu vou trabalhar com a realidade dele. Tá, você trabalha com a realidade dele com produtos de qualidade, para que ele não tenha problemas depois. Beleza? Então tá, qualquer dúvida, olha nas figuras lá que eu coloquei e a gente vai trabalhar essas figuras pelo Meet, tá joia? Tô guardando vocês e tem o próximo vídeo para me falar sobre iluminação.